De volta com o Papo de Administrador, hoje o tema é crimes organizacionais. Professor Eufrásio, esses crimes podem ser considerados consequências das pressões e exigências do mercado? Infelizmente, sim. As organizações elas estão imersas em um comércio, em um mercado bastante competitivo. Aí tem aquela exigência, aquela extrema necessidade de ofertar um produto com o menor tempo possível, a busca por redução de custos. E essa guerra, essa competição incessante pode refletir nas suas práticas. Nas últimas pesquisas feitas pela revista Exame, mais ou menos em 2010, eles questionaram a motivação que fazia por uma das organizações praticar ter esse tipo de comportamento. E eles identificaram que a necessidade de ser líder de mercado, de apresentar um crescimento constante, uma trajetória ascendente da organização. Então, isso torna a pressão, uma pressão extremamente complexa dentro das organizações que podem condicionar a esse tipo de comportamento. Outra questão também é a impunidade. Sim. A impunidade leva a certas condutas que, a partir do momento que o gestor, a organização pratica, ela tem quase a certeza de não vai ser descoberto, não vai se identificar o culpado. Nós estamos falando de organizações, corporações, 100 pessoas, 100 gestores, 200 pessoas envolvidas. Então, quem vai ser o dono o responsável por aquele crime? E eu acredito que isso, com o tempo, vai gerando na população um clima de, se eles podem fazer, podemos também. Então, termina contaminando também o cidadão comum, não é? Com certeza, porque esses crimes organizacionais, eles geram uma revolta. A gente falou aí dos beneficiários, das intenções, mas temos as vítimas. As vítimas podem ser o próprio governo, a partir do momento da questão do imposto de renda, dos impostos que não são pagos, os subornos nos processos de licitação. Temos também as vítimas, como a sociedade em geral. Esses crimes organizacionais resultam em grandes danos. Então, isso reflete muito na nossa sociedade. E também os próprios colaboradores. Sim. Também são vítimas, os que não praticam, mas estão ali mantendo aquela relação com a organização e daí tem que se submeter a determinadas ações. Ok, professor. Gisele, quais são os elementos determinantes para o crime organizacional se proliferar? Então, existe uma tese do professor Cadipani e de Medeiros, né, que gerou alguns artigos, tanto para o Encontro Nacional de Administração, quanto para uma revista da área de administração, entre 2013 e 2014, não tão distante, né? E que eles conseguiram reunir um conjunto de elementos para explicar bem quais são os fatores determinantes sobre isso. E, com base nisso, eles separaram em dois grupos, o ser humano individualmente e a questão organizacional. Na questão organizacional, esse modelo foi explicado com base nas pressões, o que o professor Eufrásio acabou de falar, as pressões de mercado, as pressões relacionadas à competição na própria instituição. Pressão política também. A pressão política, a pressão do próprio setor, né? Então, isso é um elemento. Outro elemento é a oportunidade de você realizar esse crime. Existem pessoas que trabalham em empresas durante a vida toda, mas elas nunca tiveram a situação, a oportunidade de realizar esse crime. Então, as pessoas podem até dizer, eu nunca faria, mas não se sabe se não foi testado ainda. A oportunidade faz o ladrão, diz um ditado velho aí, né? Então, pressão, a oportunidade de ocorrer a situação e a predisposição, que também já foi comentado aqui. O que seria a predisposição a realizar o crime? É a impunidade, é dentro da própria instituição que ocorrerem outros crimes relacionados a isso, e eu, como colaborador, olhar o crime... Vira parâmetro, não é? Exatamente. Ver que é aceitável na instituição para o crescimento, é aceitável para ser promovido, é aceitável para o meu chefe. Então, com base na pressão, na oportunidade, na predisposição cultural da minha empresa, isso são os fatores que a gente chama de antecedentes, determinantes antecedentes. Somado a isso, nós temos o quê? As características individuais do cidadão, de quem está realizando isso. Então, o cidadão ele entra como um fator que a gente chama de fator moderador. O que seria o fator moderador? Eu posso ter pressão, eu posso ter oportunidade e eu posso ter predisposição. Mas se minhas características pessoais não me levam a esse tipo de ato,
Então, pode vir qualquer tipo de ação que nunca irá ocorrer o crime corporativo se esse cidadão não tiver essa disposição de fazer. Agindo com retidão. Exatamente. Ok, professora. Professor, a gente pode dizer que os crimes organizacionais são um pouco um acidente dentro das organizações? Não necessariamente acidentes. Há circunstâncias no ambiente organizacional que nós não temos o controle. Então, há ocasiões que pode acontecer um dano, como consequência um dano. Porém, os crimes organizacionais, eles são executados até de uma forma predeterminada, visto que os gestores eles têm noção da legislação específica. Eu tenho a legislação trabalhista, eu tenho a legislação ambiental, o Código de Segurança, Saúde e Segurança do Trabalhador, de infraestrutura. Então, a partir do momento que eu não obedeço a essas prerrogativas, eu estou sendo consciente e agindo de forma intencional nessa questão dos crimes. Outro exemplo é a questão do próprio White Collar Crime, que é o crime do colarinho branco, que ele é elaborado de forma estratégica para que não consiga ser identificado no processo de fiscalização, monitoramento, para que não se consiga achar quem está executando essas práticas, a origem dessas práticas. Então, não necessariamente é acidente, eles têm tanto uma questão de intencional dentro desse contexto crime. Eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui agora. No âmbito da organização pública, vocês acham que houve algum progresso no acompanhamento, identificação e punição dos crimes organizacionais nos últimos anos? Acho que sim, principalmente se a gente parar para analisar algumas mudanças na legislação, né? De uma forma geral, pensando que os gestores, a partir de agora, a lei da ficha limpa, então, algumas punições que impedem até da própria, de eu executar aquele direito que me interessa, que é ser político, que é me candidatar, isso também contribui bastante. Ou seja, a ficha limpa, eu acredito, que ela tenha, de certa forma, inibido um pouco esse tipo de ação, já que você impede, de certa forma, durante um período, que eu seja candidato, que eu seja político, de exercer a função. E outros grandes progressos, por exemplo, todo o processo de proliferação de conhecimento, de acesso ao conhecimento, de educação, o uso da tecnologia como um fator que acaba trazendo mais acesso a toda a população. Então, todos esses elementos juntos, uma sociedade mais informada, ela cobra mais, é mais fácil denunciar. E aí, de certa forma, começam a constituir, né, elementos que vão, de certa forma, investigar. Ministério Público, de uma forma geral. Então, você combina uma sociedade que cobra mais, você combina um grupo de instituições que começa a investigar mais e você combina um conjunto de pessoas que realizavam isso, mas começam a perceber que podem ser punidas. Então, eu acho que esse trio acaba, de certa forma, inibindo. Pensam duas vezes, né? Pensam. Professor, o senhor concorda? Concordo plenamente. Também podemos citar a questão da lei da transparência pública, que dá a possibilidade do indivíduo ele fazer todo o acompanhamento dos gastos e provocar até um receio dos grandes desvios. Vamos partir da ideia de que possa ser uma barreira para os grandes desvios de verbas públicas. O indivíduo, o ator, ele se torna um indivíduo mais consciente das responsabilidades. A redução da impunidade dessas práticas também. Então, isso faz por onde a gente acreditarmos num futuro que esses crimes corporativos, organizacionais, eles possam ser reduzidos, que as organizações compreendam a importância de não cometê-los. Temos uma legislação, então temos que praticá-los. Ok. Gisele, o que pode causar o comportamento criminoso nas organizações? Tem alguns elementos que favorecem mais? Tem muitos elementos que podem contribuir, mas eu já falei bem claramente aqui, sim, que é a cultura dentro da organização. Então, se a cultura ela é aceitável, essa conduta, mais uma vez, é muito importante pensar nisso. E elementos como o setor específico. Então, isso vai acabando, de certa forma, proliferando, porque eu entendo que eu não vou ser punida,
E outro item que a revista Exame publicou também, que é bem interessante, é: eu sou gestor, não vou ser punido por isso. Eu pensei no bem da organização. Então, pensando no bem da organização, o primeiro grupo que vai me defender é a minha corporação, já que eu pensei positivamente nisso. Então, há muito disso de se eu sou gestor, porque o crime corporativo ele tem muito essa relação direta com altos cargos, né? Há muito essa comparação entre altos cargos. A primeira grande discussão dos crimes do colarinho branco, eles começam pensando especificamente nos grandes gestores, nos grandes executivos. Então, é como se eles tivessem as costas largas. O que é um equívoco, né? Porque cedo ou tarde, uma lei cai em cima, uma fiscalização. Exatamente. Acaba sendo um equívoco porque a gente vê, na prática, muitas empresas e muitos diretores caindo depois de crimes corporativos onde eles acreditavam que eles estavam acobertados pela instituição, mas que, na verdade, muitas vezes a instituição se livra do problema tentando culpá-lo. Uma pergunta para os dois, mais uma vez. A falha maior no Brasil é em vigiar ou em punir, hoje em dia? Realmente é bastante complexo termos que escolher. Temos instrumentos que fazem todo um monitoramento, até do desempenho do colaborador dentro das organizações, mas muitas situações o crime ele fica acobertado. Sim. Então, temos ferramentas para punir, temos uma legislação aí que é tudo bem condensado, bem uma forma que faz por onde as organizações elas consigam atuar da melhor forma possível, mas não temos uma ferramenta que vai garantir o monitoramento. Então, fica essa dúvida se temos ou não, se é capaz ou não de executar o monitoramento, a punição. Gisele, o que é que você acha disso? Eu acho que, normalmente, é uma punição, é uma combinação dos dois. Eu acho que, quando você vigia, você tem a oportunidade de punir. Então, se você não vigia, é difícil você punir, porque você não sabe o que vai punir. Então, eu acho que acaba sendo uma combinação dos dois. É necessário que os dois ocorram para poder, de fato, você ter uma cobrança da lei, né? No caso dessas barragens que causaram acidentes com vítimas fatais e tudo mais, houve a identificação do problema, sabia-se quem eram os culpados, mas voltou a acontecer. Como é que a gente pode explicar uma coisa dessa para quem está fora do Brasil assistindo isso e perplexo, de maneira perplexa? Essa questão das brechas da lei. Infelizmente, aconteceu a primeira, acontece a segunda, e a partir de então é identificado inúmeros problemas de infraestrutura no nosso país. Então, a questão da identificação do responsável por aquilo. Foi governo passado, foi autorização de um gestor. Então, não se tem como identificar o culpado, então fica jogando a responsabilidade para os gestores, para os diretores, ou para a gestão pública, ou para os autogerentes da organização, ou muitas das vezes para os colaboradores que estavam apenas obedecendo ordens. Então, não temos como chegar a nível para outros países, a nível internacional, e buscar justificar um ato se temos uma legislação. É verdade. Só fazer um complemento ao que ele falou. Se você observar as duas comparações das duas barragens, existe uma frase muito comum no meio, e a frase diz o seguinte: eu analiso o custo disso, o custo desse negócio, ou seja, o custo de assumir esse risco. Então, quando você olha a história antiga, você vê pouca punição. Exato. Relacionada a isso. Você vê a própria indignação com o tempo, ela desaparece. A memória curta. A memória acaba sendo muito curta. Então, a frase mais famosa que diz, afinal, é o custo do negócio. Então, ele assume o risco porque ele percebe que o risco de manter a barragem naquela situação ou os prejuízos que ocorreram antes foram tão pequenos para eles, para a corporação, não para a sociedade. Para eles, em relação aos ganhos que eles tiveram. É uma relação meio perversa de custo-benefício, não é? Que é muito comum nas organizações que apenas lidam com a parte mais de resultado. Uhum. Professora, quando é identificado um crime numa organização, como é que a gente individualiza ele? É uma questão bem polêmica, né? É muito complexo. Essa talvez seja a pergunta, para mim, mais complexa. Existe um primeiro ponto que é muito importante a gente mencionar, que é a questão dos conceitos. Se a gente parar a falar sobre crimes corporativos, a gente tem um conceito histórico de discussão que começa com os criminalistas,
com os sociólogos, e depois os gestores, administradores, estudiosos de administração começam a fazer parte. Mas pense, é um fenômeno que ocorre dentro de uma organização que existem vários olhares. Então, em um primeiro momento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quem está com o conceito mais bem delimitado. Então, você vai olhar o criminalista, o sociólogo pensando de uma forma e o administrador pensando de forma diferenciada. Então, a primeira coisa que a gente não tem é consenso no conceito do que é um crime corporativo. Depois, como é que eu analiso se eu não tenho um consenso? E depois, como é que um ser humano está dentro de uma organização atuando durante um período e esse crime é só dele? Como é que os superiores, os subordinados... Uma coisa muito interessante que vale lembrar é que dentro de uma escolha de um crime corporativo existem 4 escolhas, não só 2. A escolha de eu ver o crime e não fazer nada, ficar como conivente. Existe eu me envolver no crime. Existe, no momento que eu estou observando o crime, eu fazer críticas a ele, né, e dizer por que isso está acontecendo. E existe eu não querer participar e me retirar. Ou seja, são 4 situações que o indivíduo... Mesmo, né? E só para finalizar a questão, de certa forma, do indivíduo em si, o quanto ele está comprometido, existe um fato específico que acaba defendendo um pouco a corporação, que a gente chama de vulnerabilidade técnica, que é o que acontece com muitos engenheiros, quando eles assinam alguma planta de alguma situação, ou com algum técnico de alguma área, porque ele entende tão bem sobre aquele assunto. Então, o que é que o executivo faz, o diretor faz? Ele diz, olha, eu confiei no conhecimento técnico dele. Brumadinho é um exemplo disso? Brumadinho poderia ser um exemplo disso, como prenderam alguns engenheiros, né, e culparam, se isso não fosse recorrente. Entendi. E se muitas vezes não ocorreram denúncias dentre eles de que isso era uma prática comum. E uma das frases que falam sobre em defesa dos engenheiros só vai ser comprovado que era uma vulnerabilidade técnica se no momento quando foi assinado o termo, naquele instante havia sim um risco e que o setor executivo, ao saber, ele demitiu o engenheiro ou ele tomou alguma providência. Nós vamos fazer um breve intervalo e volta com as intervenções da plateia no Papo de Administrador.